Foi? Agora foi? Creio que agora sim, né? Então, essas coisinhas acontecem, né? Que eu mais Cristiano, nós estamos vendo aqui, verificando, a conexão tá caindo. Agora sim, ela acenou para mim. Cristiane, tem a opção aí, solicitar. Você envia para mim que eu aceito e fica nós duas, tela compartilhada. Vê se você consegue. Agora sim, foi. Aqui. Dando para que esteja nós duas. Ok, aguardando. Deixa eu ver Olá, aqui. Agora sim, foi. Tudo bem, Cristiane? tudo bem, Jane? Muito obrigada por aceitar o convite, tá? O A gente prazer é está aqui todo fazendo meu. esse bate-papo, né? E eu estava falando aqui, né? Espero que a nossa aula fique gravada para que a gente possa depois compartilhar. E eu já tinha apresentado um pouco, né? Eu falando para as pessoas, né? Para as pessoas que vão estar vendo o nosso bate-papo, É, que o encontro nosso de hoje, né? Vai ser justamente a gente falar da autoestima e voltar um pouco para os relacionamentos, né? Adoecidos, sim, sim. relacionamentos tóxicos. E é com grande honra, né? Com prazer, agradeço muito pela sua participação, esse minutinho aí para que a gente possa compartilhar, né, com as pessoas, porque às vezes, em algum momento ou sempre, né, tem alguma pessoa precisando ouvir uma palavra, né, Com de um certeza, é claro, profissional sim, sim. Ainda mais nos tempos que estamos e, vivendo agora, dessa pandemia. né, a gente está vendo aí na pandemia o quanto cresceu, né, a violência, né, e assim, o que a gente puder da nossa parte, a gente semear a nossa sementinha, né, de se unir. Eu costumo dizer que eu, às vezes, né, nos meus vídeos, eu falo que uma mulher realizada ajuda outras mulheres. E não é que você é realizada 100%, você não tem defeito, você não fica triste, não. Todas nós temos problema. Mas eu digo assim, o que a gente pode passar para o outro, realizada, como eu já fiz aqui também, já falei para as outras pessoas que eu já vi também questões de não ter essa autoestima tão elevada. E o que é que a gente faz? Quando a gente percebe, a gente faz o quê? Busca ajuda. Eu sei que às vezes não é tão fácil. Tem pessoas, por isso que nós estamos aqui, né? Porque tem pessoas que em uma situação dessa não vê saída, não sabe nem por onde começar, né? Sim, sim, um belíssimo projeto também que você está fazendo, que é o Permita-se, né? E Isso com várias participação de vários profissionais na área, também porque o seu trabalho é de grande relevância e importância da psicologia, que é o tratamento da pessoa sem a medicação. No seu caso, né? vamos tratar primeiro e depois descobrir o problema. E no caso dos Uhum, relacionamentos tóxicos, é uma de grande relevância porque todo o sofrimento, todo emocional, todo desequilíbrio vem com o freios e contrapesos do psicólogo. Tem que ter o papel, é de grande uhum, relevância e fundamental. é. E assim, mais adiante nós vamos estar falando, e desde já, e que assim, as pessoas às vezes, quando a gente fala, né, da violência doméstica, as pessoas têm ainda tem uma crença muito grande que acha que a violência só é quando é a física, né? E eu não, confere para mim, agora me falhou a memória, são cinco ou mais, né? Que são, é a Veja violência bem, Jenny, psicológica, é a patrimonial, sim, sim, sim. né? Você, E, assim, começa, né, na verdade, como você abordou no tema da live, né, que são os relacionamentos tóxicos, que eles começam sim, com uma agressão verbal, ele começa com o parceiro, né, que de qualquer forma é um agressor, ele começa a impedir de que você faça algumas coisas, como, por exemplo, estudar, trabalhar, sua rede de relacionamento com amigos já modifica o seu comportamento, fica como se estivesse pisando em ovos, na verdade, né? A pessoa vive pisando em ovos. E desse íntere,
as coisas vão se agravando, chegando até o momento já de estar no patamar da agressão. Que tipo de agressão, né, que nós podemos falar? Seja ela física, seja ela mental, seja ela difamatória, virtual. São vários tipos, né? A violência, a sexual. Uhum. E a gente pode abordar, se você preferir, item por item. Se você quiser que eu explique melhor, a gente pode abordar, com certeza, né? Que no caso da violência, vamos botar uma mais famosa, que é a virtual. A virtual, vamos dar um exemplo, que o homem, ele às vezes tem a namorada, ou sua esposa, ou sua companheira, e ele publica fotos sem a sua autorização, publica coisas particulares de sua vida pessoal sem a autorização dela. A violência psicológica, como a gente acabou de tratar, que ela você fica acuado, pisando em ovos sem saber direito o que fazer, você fica com medo da reação do parceiro, né? E tem a violência, a moral, que ela atinge o que é o xingamento, tem a física, que já chega ao extremo, né? A física, quando ela começa, já se toma outros meandros, né, procurar os seus direitos. E já chega a depender do caso, você já vai entrar no contexto da violência doméstica. Se você não der um freio, você já começa na violência doméstica. E essa violência doméstica, você tem as suas maneiras de procurar, e se você quiser que eu continue abordando, a gente pode dar seguimento da violência doméstica. Sim, nós falaremos. Mas, assim, é como você mesmo mencionou, né? Porque, às vezes, os indivíduos, nesse momento nós estamos falando, né, do relacionamento, sim, o agressor tem uma certa... no início, as pessoas, a vítima que esteja passando pela situação, nem percebe que realmente ela não consegue se dar conta de estar em um relacionamento tóxico, né? Porque geralmente ela é manipulada. Ela torna-se manipulada. Porque, assim, como você já falou, né? Tem vários. Tem o isolamento social, coisas simples, que às vezes a pessoa, né, deixa de ter um contato, ou com os parentes mais próximos, ou com os amigos. Ele vai, no caso, né, estreitando as relações, e isso já faz parte de um relacionamento tóxico. Sim, né? Claro. E tem, às vezes, de controlar realmente, manipular. E às vezes é de uma forma sutil que a vítima não consegue perceber. Às vezes é manipular de uma certa forma, de uma roupa, né? Nossa, mas essa roupa, às vezes fala de uma forma mais, né, sutil. Essa roupa, você acha que ficou bem? E, como você já disse, a vítima acaba como se estivesse pisando em ovos, né? Ela se sente culpada de tudo. Se sente culpada. Porque para agradar o outro, né? Porque fulano já falou, já me deu um toque sobre isso, e aí começa, o que acontece, né? Por isso que eu falo sempre na autoestima, no amor próprio, nessas questões que a gente precisa trabalhar, porque quando a gente não tem isso, não está trabalhado isso internamente, a gente começa como agradar o outro, Claro. né? Porque se eu não fizer isso, ele vai me perder ou ela vai me perder. Então eu tenho que fazer essas coisas com medo de que a relação venha chegar ao fim. E cada vez mais isso vai se agravando, né? Claro, claro. Inclusive, dentro dessas colocações que nós abordamos, vamos trazer também a violência, que é a patrimonial, né? Que chega até a quebrar os objetos, celular, material de trabalho, entendeu? E na violência sexual, vale ressaltar uma coisa muito importante, que muitas vezes a mulher é forçada a ter as relações forçadas, a ter uma gestação que ela não deseja, a fazer um aborto, tudo isso é relevante dentro da violência sexual. Com certeza. Eu sempre trago justamente isso, né? Nas palestras a gente fala, porque assim, a cultura em si, né? A cultura sempre veio, né? Dos antepassados aí, que a mulher seria para servir, e acontecia isso, né? Quantas e quantas vezes a mulher acontece ainda nos dias de hoje. Muitas não vezes. Tá afim naquele dia, né? Sim. E é o que acontece. A violência sexual, mas às vezes as pessoas acham que realmente só é a violência quando existe
a física, né? Uma Não, agressão. até, E não, até a o simples forma. fato de você não estar aqui naquele momento, né? Até a forma, como acontece muito, tem outras searas que eu não quero entrar aqui, mas como umas questões religiosas também, que eles colocam, não pela religião, mas pela ignorância do social mesmo, que eles não deixam a mulher tomar o Uhum. contraceptivo. Eles acham que aquilo vai Sim, sim. modificar algum biológico na mulher, que ela pode chegar a ficar frígida com isso. Mas isso não existe, é uma ignorância do Uhum. seu parceiro. Isso é uma violência sexual É, também, enquadrado como violência sexual. com certeza. É. E, e existe também, doutora, a situação que quando se chega ao extremo, né, que é diante da lei, por isso que, no caso, é importante algumas pessoas saber, porque assim, é, existe quando, no caso, que é muito difícil, nesse momento que a gente está falando, né, sobre mulheres, a ela Sim, ter, sim. ter coragem de falar, de não aceitar e de tomar a iniciativa, né? E aí é quando existem as leis e que existe, quando já está no extremo, aí já rompeu uma Sim, relação, uma sim. ruptura de uma situação. E que às vezes é muito difícil a mulher ter coragem de tomar essa iniciativa e às vezes assim é muito fácil quem está à parte julgar, né? Sim, Quando existe claro. a violência física e que às vezes na relação acaba retornando, né? Aí as pessoas falam assim, não vê fulano ali, ó, apanha porque gosta, porque apanhou e voltou de novo, É né? assim, sim, isso Mas não funciona sabe, dessa né? forma mesmo que você colocou. Né? Mas não sabe o que está se passando, né? E No vale, íntimo daquela pessoa, né? O porquê que ela aproveitando o gancho que você falou, vale ressaltar que nesse momento, quando acontece esse tipo de coisa, a pessoa não pode discriminar a outra. Ela tem que. Antigamente nós tínhamos esse conceito, não se meta, porque briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas hoje mete a esse colher. tabu foi quebrado, essas questões foi trazidas à tona e tem que se meter sim, porque o É, pior pode é. acontecer. A gente sempre fala, né, que eu trabalhava no setor na assistência, e a gente falava, mete a colher sim, 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 né? Em momentos, porque assim, senão nós vamos estar compartilhando, né? Nós vamos estar sendo com conivente com a certeza. situação, né? E tem muitas situações que às vezes, como a gente mesmo diz assim, fulano, mas fulano voltou de novo. A gente não está do outro lado, né? Para saber o porquê voltou. Existe uma questão financeira, que Sim, às vezes sim. a mulher acha que e como é que vai sobreviver. Então eu preciso me manter nessa relação, mesmo apanhando. Existe uma questão cultural, e se você ficar solteira, o que é que vão pensar de você? Existe uma que muitos indivíduos que é agressor, ele também tem um histórico. Nós não estamos aqui para julgar, mas assim, tem situações, né, que sempre faz e chega para ela ou ele no dia seguinte e me perdoe, eu não vou mais fazer isso. Então, a pessoa acredita que realmente vai mudar e cria uma nova expectativa até que aconteça de novo, Sim, que né? isso se chama a dominação do homem, justamente a chantagem emocional para Ação, poder né? prender a mulher. É verdade. Emocional. É. É. E tem eu até, nas palestras, eu já passei até aqui, referente a um vídeo, né, que fala, né? E no dia seguinte ele traz flores e é frequente, né, de às vezes assim, culpar Sim, mas o até outro. Eu quando só te isso, na bati verdade, vai porque durar, né? Até quando? você saiu, porque você me respondeu. Culpabilizar a vítima. Sim, sim. Você só apanhou por isso, porque você me desobedeceu, porque você saiu, porque você botou tal roupa. Então, assim, ainda culpa. E essa pessoa tá com esse sentimento ainda, né? Além da dor física de apanhar, o Sim, sentimento, né? Mas eu realmente, de alguma forma, eu fui culpada. Porque, como nós já falamos anterior, ele manipulou. sim, Essa claro. pessoa, esse agressor, manipulou. Essa pessoa já está o tempo todo sendo manipulada e a vítima acaba acreditando que é isso mesmo, né? Que foi Sempre é errada. Que só até chegar os momentos piores. É daí para pior, não tem melhora. A verdade é que não tem melhora. A vítima fica presa a um ciclo da separação. Pra onde, se ela separar, o que é que ela pensa? Geralmente são pessoas não
atinge mais a classe social menos informada, né? Na verdade, apesar de estar integrada em todos os meios sociais, mas dessa forma que eu vou colocar é porque ela fica intimidada, como é que ela vai se sustentar? Porque naturalmente ela tem filhos, como é que ela vai criar esses filhos? Onde é que ela vai Só, né? viver? O medo dela denunciar e essa denúncia ele voltar pior. Então, tudo isso tem que ser É, ponderado e revisto. É o que acontece com com a certeza. legislação, né? Hoje que ampara a mulher, que é a Lei Maria da Penha. Vamos trazer o seguinte, a Lei Uhum. 11.340, né, de 2006, que hoje funciona com efetividade, foi em relação a Maria da Penha, uma mulher que foi espancada diversas vezes por seu marido, Sim. que ela, salvo engano, ela era uma professora, e ele, eu não me recordo a profissão dele agora, mas ele É, tentou eletrocutá-la no banho, e por último, eu acredito que, se eu não me engano, ele atirou nela com a espingarda. atirou E com a ela espingarda, chegou a foi. ficar paralítica, né? Em cadeiras de roda. É. E então, hoje, a O lei. quanto ela lutou, né? Como? O quanto ela lutou para a lei Isso, ser para válida, né? ser efetivada, justamente. E hoje a Foram legislação muito também dá tempo, várias né? seguranças. Na questão de É. medidas cautelares de proteção à mulher, o que acontece? A mulher sofrendo esses abusos, ela pode procurar seus meios, as ferramentas jurídicas, né? Que você procura uma delegacia especializada na mulher, na cidade que tem, que ela vai ser Uhum. rapidamente já para a forma judiciária, caso não tenha, você procura a delegacia a comum, mas aí o inquérito vai ser feito, vai ser preparado, vai ser enviado para o Ministério Público, e o Ministério Público vai oferecer denúncia para o juiz para tomar as medidas protetivas. Uhum. E É. nessas medidas Com protetivas, certeza. você pode estar, dependendo do seu caso, pedindo os seus direitos, que, na verdade, também hoje a legislação, inclusive o novo Código de Processo Penal, ele já tem um arcabouço, tem uma roupagem melhor na proteção da combinância com a Lei Maria da Penha. E hoje o agressor, o juiz pode pedir o sustento da mulher para o agressor, pedir as medidas cautelares, pedir a medida protetiva para ficar o mínimo distante dela, tudo isso deve ser cumprido. É, E uhum. caso ele descumpra, ele vai responder por crime e pode, a depender da tipificação do que ele tenha descumprido em todo o crime, se ele chegar a cometer alguma coisa a mais, ele, no mínimo, 3 anos de prisão. Olha só que Isso. interessante. Muito bom. É justamente isso, né? Porque assim, as pessoas. Isso que eu falei, né? Essa intenção do nosso bate-papo é justamente por isso, porque é, a gente, quando está na situação, a gente acha que não tem mais jeito. Sim, sim. O que é mais fácil? A gente aceitar aquele sofrimento, conviver com aquilo, né? É como se a gente estivesse na caverna, né? Aquilo que a gente fala da caverna de Platão. E a Sim, gente não sim. se permite a sair, porque a gente já está, né, acostumado àquilo. Para mim, minha vida não tem mais jeito. Por isso que eu faço, né, esse trabalho do permita-se, né? Justamente por isso, para dizer que permita-se essa mudança, viva o hoje, você pode, Sim, é sim. capaz, é isso que está te incomodando. Permita-se justamente, permita-se mudar, permita-se a ver o que é que você quer para a sua vida. Primeiro passo, precisamos o quê? Nos reconhecer, o autoconhecimento. Como é que eu estou? Como está minha vida? Tá bem assim? O que é que me incomoda, né? Quando a gente, né, como se diz, bota a cabeça no travesseiro e faz uma reflexão. O que é que eu desejo? Porque todos nós temos alguma coisa que a gente quer, de alguma forma, né? Sim. É, e essa crença que as pessoas acham que ir para o psicólogo é só para quem tem problema. E é justamente isso aí, né? Que eu via, foi quando eu lancei esse projeto e eu voltei meu foco para atendimento com mulheres, porque assim, chegavam situações até mim que é justamente isso. Eu tenho que aceitar isso. Ah, doutora, mas a minha vida, eu vivi a vida toda isso, não tem mais jeito mesmo. Então, assim, permita-se, tem jeito sim. Isso não está Sim, bem, tem o que jeito, é, não por está onde é que perdido. Sim, claro. começar, né? Nada está perdido. Se foi até hoje, você já reconheceu, o primeiro passo foi reconhecer que não estava bem, né? Quantas mulheres eu atendia em grupo, ou em quer que fosse, né, nas atividades, e que assim,
for à sociedade, casou, nunca realmente teve um sentimento, ou o marido não deixou trabalhar, não deixou estudar, e é como se fosse assim, a vida que levou as pessoas, não é a gente, né, dizer, ter os desejos, os gostos, né, o que na terapia a gente trabalha, a assertividade, de dizer não, não é dessa forma, de um jeito sutil, eu gosto disso, eu gosto de um batom, eu gosto de Claro, tal roupa, claro. até nossos desejos, né? A gente se permitia isso. O que é bom para mim? O que é que me deixa realizada? É ter filho? É não ter filhos? Sim, sim. É trabalhar? É estudar, né? São as nossas escolhas e a gente ser livre, né? Então a gente precisa viver o hoje. E cada vez pessoas que chegavam até mesmo situação de depressão, ansiedade, tantas situações, fobia, entre outras, estava muito relacionada a essa autoestima. Que às Elas vezes, têm que assim, pensar, Jane, assim, se vale a pena ela continuar nesse relacionamento onde ela está passando, né, por essa perturbação psicológica e talvez até agressão física, daquelas formas que a gente elencou. porque assim, a sociedade impôs, né, que você precisa, nós fomos criados, é como se fosse assim, ser felizes para sempre. Ou então você vai casar e Sim, viver, e a que às cultura, foi vezes uma cultura que nossas a mães, cultura. da forma antiga, colocavam na nossa cabeça. Mas eu lhe confesso, um particular, eu não falo nem pela minha mãe, mas pela minha avó, que ela sempre dizia que ela era da justiça, minha avó, era chefe de cartório, e ela sempre falava, minha filha, quando você casar, case com seu contra-cheque. Primeiro case com seu contra-cheque para depois você procurar família. Era assim que ela falava. E é fato, né? É fato. Não é que a gente vai dizer assim, mas é que realmente, às vezes, eu falo assim, né? Falo para minha sobrinha e eu digo assim, a gente realmente precisa dessa dependência. Não é que é para o ego ou você ser egoísta, mas assim, a gente precisa disso realmente para dizer assim, é, eu me permito a isso, É, eu só aceito, porque assim, tem situações, né, que às vezes, é como a gente já falou, vem o financeiro, ficar codependente, vem a autoestima, se você não tiver, vem a autoestima, eu não tô bem, sim, e sim. se eu terminar com ele, eu não vou arrumar outro, né? E às Os vezes a gente pensamentos são acaba. dessa forma, são dessa forma. E abordando também, voltando às classes sociais, eu falei até da classe menos favorecida, agora as classes abastadas. O pensamento, a gente não se deve enganar, é o mesmo, porque geralmente as mulheres ficam na dependência mesmo do homem, tanto emocional como Uhum, financeira, né? E como familiar também, que é a questão uhum, das mulheres que têm filhos. Manter o é, padrão, com certeza. manter vamos dizer, aquela cultura de que você não deve se separar para poder manter as aparências. Então, isso Isso. muito se tem usado ainda hoje em dia, não caiu por terra. Ainda se continua, apesar da evolução da nossa sociedade, é, esses contratempos, esses pensamentos, né? Essa cultura de massa de pensar dessa forma é Sim, maioria e não minoria. Então, foi ótima essa live, porque o que é que está acontecendo? É como você falou, nós estamos trazendo um conhecimento para aquelas pessoas que não têm como. Vamos trazer a questão da quarentena. A quarentena, vindo pelo lado positivo, de alguma forma também foi positiva, porque estamos usando essa ferramenta aqui, as redes sociais, para levar informação para as pessoas que têm até a dificuldade financeira e de procurar um profissional para poder suprir, né, uhum, o seu entendimento, para poder colocar umas ideias boas na sua cabeça, para poder assentar as coisas nos seus conflitos, na verdade. com certeza. E assim, eu até já mencionei aqui anterior, né? Assim, a situação da quarentena, lógico que ninguém, a gente não queria que estivesse passando por isso, mas a gente precisa ver pelo lado, como você disse, pelo lado positivo. Positivo, é. O que disso a gente tirou de lição, né? Sim. Porque justamente muitos, e assim,
não é querendo desagradar ninguém, que não sintam-se ofendidas. O que a gente está aqui é justamente assim, para esse empoderamento, para dizer que você pode, para dizer que você vai mais além, não é para julgar. Mas, assim, muitos casamentos, muitas relações que não existe, né? Não existe um afeto. Não, na verdade, Existe a não. situação de, às O vezes, assim, conformismo, na verdade, existe o conformismo. conformismo. Existe a situação de muitos. Eu não posso dizer, o que nós já falamos, né? Eu não posso dizer que estou sozinha, mas eu estou nessa idade, eu vou dizer que eu estou só, não. Então eu tenho que estar com alguém, mesmo que eu tenha que bancar, mesmo que eu tenha que apanhar, mas eu tenho que estar ali porque Sim, a sim. massa da sociedade impõe mulher padrão, é você estar com alguém. E aí, assim, esse tempo que aconteceu da quarentena, as pessoas realmente, isso, sobrou mais tempo. Então, assim, é a hora do realmente do joio do trigo, né? E estão se suportando. Sei que tem um momento que não é fácil a relação, né? Os dois dentro de casa, sem ter Sim, sim, cabeça a mil sim. preocupados, porque tá todo mundo, Você mas está assim, é abordando o um momento realmente. assunto, a questão negativa da quarentena em relação aos relacionamentos tóxicos e à violência doméstica é o seguinte, por incrível que pareça, aumentou, os índices aumentaram, Aumentou. não só no Brasil, como em outros países, como a França. A França foi um dos Uhum. pioneiros, e o Brasil e a França. E aí, por outras questões, as delegacias não estão sendo procuradas devido também à questão da quarentena, você sair para procurar, e não estão sendo registrados esses casos. Mas, pelas É, pesquisas, estão sendo de forma elevada. Pelo quê? Pelo convívio, pelo muito convívio. Então, nesse momento, eu acredito que as parceiras, que a gente está geralmente falando da mulher, que é o sexo mais frágil, é. é o gênero da relação do poder de dominação do homem e submissão, que somos nós mulheres. Na verdade, infelizmente, ainda é isso. Então, Verdade. agravou-se esse número, tem se agravado. E eu quero trazer também a questão, é muito se pouco falada, que quando a gente fala de gênero, assim, de violência de gênero, a gente é diferente da gente estar falando da identidade de gênero. Agora, a gente deve colocar também, Jeane, você como a psicóloga, que também deve, acho que trabalha muito com essas questões, que é da mudança, né, do sexo, o transgênero. Sim, O sim. transgênero, Uhum. porque o transgênero, na questão da lei da Maria da Penha, é uma curiosidade hoje para algumas pessoas que não têm o conhecimento da legislação. Muito interessante você falar nesse assunto. Isso, Muito... porque a identidade de gênero é diferente da violência de gênero. A gente, mulher, é o Sim. sexo frágil, o homem tem um poder de dominação. Então, a transgênero, que ela é registrada no seu registro civil como sexo feminino, hoje já é amparada pela Lei Maria da Penha. Ela tem que ser registrada, já com a sua modificação de gênero. Não é necessário a questão Gênero. da cirurgia do gênero, né? Que é o sexo feminino. Uhum. Ela já é amparada Aí também. já se enquadra na Isso, Lei Maria da Penha. já se ampara. É por isso que em alguns momentos aqui da fala eu mencionava, né, o indivíduo, porque assim, a gente fala, na nossa construção, automaticamente a gente fica, né, relação homem-mulher, mas pode Sim, ser o inverso. sim, Como sim. na violência doméstica tem também o contrário, né, Sim, de claro. ser o Apesar de ser muito contrário. pouco, existe É, também. E que mas estão, a assim, gente ser vai no um pouco automático, diferenciado. é, a gente acaba indo no automático porque, assim, como o meu foco é mais Sim, voltado sim, para claro. mulheres, né, que eu Sim, trabalho questão de autoestima claro. e de relacionamento para mulheres, então, assim, por isso que eu falei, mas o relacionamento não é só para mulher, o relacionamento tóxico não é só para mulher, né? É Sim, pode para ser o inverso. isso. E assim, coisas que eu até estava, né? Como se diz, a gente tem que estudar. Eu estava estudando Sim, justamente um livro, né, ontem, e hoje eu pesquisando mais coisas, e eu anotando alguns tópicos, né? Que coisas assim, que às vezes a gente passa tão despercebido do relacionamento tóxico, que a gente às vezes sabe, mas às vezes mas eu tenho vergonha de falar. E isso acontece comigo, acontece. Por isso que eu digo que a gente não está aqui para julgar. A gente está aqui para, como se diz, vamos nos unir, juntas somos mais fortes. sim, Realmente, claro. o que a gente precisa?
é ter esse empoderamento, é trabalhar essa autoestima, é trabalhar esse amor próprio, a impor os limites, a reconhecer o nosso valor. Porque quando a gente tem isso, essa crença, não, eu não vou aceitar isso. Não é que a gente está aqui para dizer que não aceite o que o seu companheiro ou sua companheira E porque faz. até Mas mesmo assim, tem que ser quando a gente mútuo tem consentimento. Tudo tem que ser mútuo isso, consentimento e não abusivo. Quando passa a ser abusivo, já é tóxico. já é tóxico, é. E assim, porque quando a gente fala nesse sentido, é justamente isso, assim, para essa alerta. Porque quando a gente tem isso trabalhado em si, não, mas eu gosto da minha roupa desse jeito. Então, se a gente tem essas questões, então não dá espaço para que venha chegar a uma violência, né? A impor os limites. Um dia desse eu até gravei um vídeo, né? Que justamente, né? Terminei com ele e volta e meia ele me liga. E agora, o que é que eu Esse faço? é o de E praxe. assim, é uma É. questão. Acontece muito. Então, assim, e por que isso? Porque justamente muitas mulheres acham isso, né? Eu preciso aceitar. É Voltando, porque, como na eu falo de verdade, eles mulher, eu resistem preciso aceitar. ao sinal de independência. Ela resiste à É, independência dela. É dessa forma que é. funciona. E é a dependência afetiva, né? Isso. Esse apego que tem, que projeta no outro, que só vou ser feliz com o outro. E aí é quando vem os adoecimentos. Porque, assim, a gente vive uma falsa ilusão, né? Eu Sim. estou fazendo isso, vou ter o isolamento social, de ver os amigos que eu gosto, a família, mas no fundo, tá me faltando algo. É, porque Então, um você se priva de relacionamento uma coisa para não desagradar o seu parceiro, na para verdade. nos agradar outro, É, né? e E o nisso relacionamento é toma bom, uma proporção que você perde o controle. Você perde o controle e quando vê, controle. já está em extremo, na verdade. Quando você É. cai em E vem si, os já é adoecimentos, né? tarde. É, E geralmente aí vem os acontece. adoecimentos. Eu tô bem no relacionamento, se as pessoas perguntarem, eu tô bem com meu companheiro, minha relação tá bem, tá beleza. Mas eu não tô bem porque não tá deixando eu ir ver minha família, e logo não deixando eu ir ver minha família, meus primos, minhas primas, minha tia, eu começo a adoecer. Aí vem questão de depressão, de ansiedade e de outras coisas. Então, assim, a gente Verdade. precisa estar atento, Muitas né? vezes não se A percebe gente porque tem certos comportamentos que a pessoa, por viver aquela situação por muito tempo, acha que é natural, mas não é é natural. normal. É, É, justamente. é. Então, o que você E está uma das trazendo aqui vai coisas, esclarecer o com seu certeza. papel. E uma das coisas que às vezes acontece no relacionamento tóxico é justamente isso, né? É, o indivíduo ele busca uma justificativa. Fulano é assim, mas uma justificativa, né? Esse Esse mais, mas essa ele é vírgula, bom, ou ela é bom, faz tudo para mim, arruma casa, não sei o quê. Mas essa justificativa, então assim, tá cobrindo uma lacuna de algo, verdade, né? Tá verdade. cobrindo uma lacuna de algo, né? Ou então é aquele relacionamento montanha-russa. Tem dias que é o tempo todo brigando, ou então quando estão na presença das pessoas, é aquele amor que não existe. Então, assim, opa, isso tá bom para mim? É essa situação que eu quero continuar, né? Então, assim, são só reflexões para que a gente possa estar. Esse nosso bate-papo foi justamente para isso, né? Para que a gente possa aí estar Esclarecendo as ideias das mulheres que esclarecendo. ainda não caíram em si, não caíram na real, ou que não tenham o conhecimento que possa abrir aquele leque na sua mente e lhe trazer as providências também jurídicas, como eu falei, caso seja necessária. Isso, é. Porque, assim, quando existe, vai para a questão da violência, né, doméstica. Sim, Quando vai para a violência, como você falou, patrimonial, começa a pegar celular,
bolsa, mínimos detalhes. Ah, mas é porque ele gosta de mim, é porque ele é ciumento, é assim mesmo. Não. Não, Então, aí, de se forma isso já alguma. está acontecendo, isso é um alerta, porque isso aí realmente já se enquadra, né, na Lei Maria da Penha, e são questões, né, No da momento que violência esteja doméstica, que a gente acha que é agredindo só... das formas que nós elencamos, ela já está sofrendo o abuso. O agressor já começou a fazer o abuso. Quando não está bom para as duas partes, quando só está bom para uma, ali já tem o relacionamento tóxico. Com certeza. Me fizeram uma caixinha, eu nem tive tempo ainda de responder, né? Que eu coloco lá no tema, né? Falando sobre o assunto, e eu coloquei justamente isso, né? Relacionamento tóxico, perguntas. Aí me perguntaram, só que eu não tive ainda tempo de responder. Como eu saber? É muito simples. Quando a gente percebe que não está sendo bom para mim, isso é um alerta. Se eu estou fazendo algo que está para além, que estou forçando, que eu estou forçando para manter a relação, o relacionamento está tóxico, o relacionamento está adoecido, Com né? certeza, Porque com é bom, o certeza. relacionamento é bom quando está bom para os dois, né? Não Para ambos, precisa forçar justamente nada. isso. E vale É, ressaltar também a questão que já é na sua seara, né, que é o medo. O medo, ele nos sim. proporciona diversas formas de reação. Então, geralmente, Uhum. isso agora você pode explicar melhor, que é a seara da psicologia, que o que acontece? O medo faz a questão da manipulação, a perda de sua naturalidade, né? Uhum. O bloqueio da pessoa em si. A pessoa bloqueia e ela passa É, a não enxergar aquilo. De até você vir a tomar, de você vir a, tomar a decisão correta. a Ela, iniciativa isso, porque é. trava a pessoa e aí até que ela caia em si, ninguém sabe como isso, né, poderá render futuramente. Com certeza. E quando a gente fala da violência a psicológica, né? É o que a gente bem sabe, né? O quanto, às vezes, palavras. Eu digo a gente porque a gente mencionou aqui, né? Sim, Anterior, os sim, assuntos. sim, claro. E às vezes a cultura acha que é só a física. Mas uma palavra vai trazer problemas que a gente não tem noção, como eu mesmo falei, uma depressão e tantas outras coisas, né? Certo. E que às vezes começa de uma forma de brincadeira, você tá feia, ou né, palavras Sim, sim, distorcidas, que é o tempo todo autorrepressão, né? E aí, sim, quando sim, às claro. vezes a vítima chega e fala, retruca, mas eu tô brincando. Mas é igual a partir do momento que, para mim, já tá me incomodando, não é brincadeira. Geralmente, Não é brincadeira. vale ressaltar também que, geralmente, quando o homem faz alguma coisa, ele faz a mulher se sentir culpada e começa com o enxergamento da primeira palavra que ele chama é louca, chama a mulher de louca. Isso a gente Sim, deve abordar sim. também a Você tá questão da louca, você tá difamação, da doido. calúnia, da injúria, tudo. Eles dão homem para elas. É essa forma que acontece no dia a dia da convivência de quem está tratando dos assuntos com forma mais próxima, como eu e como você. Com certeza. E assim, já chegaram situações para mim falar assim, né? Eu preferia um tapa 1000 vezes do que tal palavra. Sim, E como a gente está falando aqui de relacionamentos, né? Relacionamento afetivo, é, naquele momento, gente, o nosso companheiro, a pessoa que nós convivemos, é a pessoa que a gente mais deposita, né? A gente jamais quer ouvir uma palavra de desagrado daquela pessoa, né? Que a gente ama, que a gente claro, claro. projeta, né? Então, é a pessoa, como eu costumo dizer, a gente não se decepciona do ladrão, né? Porque já sabe que a intenção dele é roubar. Então, assim, a gente fica decepcionado das pessoas que a gente mais gosta. Ah, mas fulano me disse isso. Então, quando a gente ouve isso de uma pessoa, nesse caso, principalmente do companheiro, é muito doloroso. Você tá feia, você tá gorda, você tá não sei o quê. Então, assim, são palavras que chegam para mim e as pessoas falam, né? Eu preferia um tapa 1000 vezes, porque realmente
as palavras machucam, e machucam Machuca, e geralmente profundamente. algumas mulheres, ela procura se moldar ao jeito que ele quer. Se ele, um exemplo, Sim, se mas ele tá, começar a falar tá essas muito coisas, se ela tiver um pouco cheinha, um pouco mais magra, ela vai querer chegar ao padrão que ele acha que é bom para ele, não bom para ela, que ela se que é sente o bom confortável, e sim para ele. Ela vai se arrumar para ele, não para ela. Antes nós tínhamos, para ela, tinha-se muito aquela cultura, né? Ah, se arrumar para ele, não, a gente tem que se arrumar para a gente, tem que se sentir bem com a gente. É assim com que certeza. funciona. É levantar a nossa autoestima, porque se nossa autoestima não tiver bem com a gente nunca. A gente não estando bem com a gente não está bem com ninguém. Então, isso Com ninguém, saindo do seio da família, familiar, né? O marido, o namorado, familiar que eu digo assim, um companheiro. isso, Isso dessa forma. machuca muito e traz Uhum. consequências terríveis para a questão psicológica. Com certeza. E por isso que eis a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje, por isso que eu bato tanto nessa tecla da autoestima, do amor próprio. Sim, E claro. quando às vezes eu digo assim para as pessoas, quando eu trago aqui vídeos e conteúdos falando disso, do amor próprio, justamente por isso, porque a gente precisa arrumar para mim mesma, para me olhar no Sim, espelho, para dizer que com estou bem, certeza. porque assim, eu não vou estar bem, como eu mesma falo, né? A minha intenção desse meu projeto, desse meu trabalho, é de ver realmente uma mãe realizada, resolvida e passar para a filha, para o filho, para a geração futura, Vamos falar que é um de eu deixar um resgate esse legado. projeto seu, é um resgate, na verdade. A pessoa que você resgatar, vamos botar assim, a alma que você resgatar já foi de grande valia. Foi uma menos na sociedade. Eu Com vejo dessa certeza, forma. né? Então, um belíssimo trabalho. Por isso que quando você me fez o convite, eu prontamente eu aceitei, porque envolve a mulher. Eu seria muito, fiquei muito lisonjeada, na verdade. E se eu negligenciasse isso, eu nem me Que é perdoar para isso. nunca. E também quero lhe parabenizar, porque é a minha primeira live. É como eu Ai, mas eu falei, digo para você que assim, meus é bem trabalhos são natural, né? feitos de forma pessoal, mas com essa pandemia, com essa quarentena, o lado positivo foi esse, né? Nós vamos ter que se expressar Com certeza. via internet. Via internet. Ah, eu que fico muito agradecida, né? Como eu falei, assim, eu iniciei esse trabalho, eu estava trabalhando em uma situação que eu não estava me sentindo bem, Sim, sim, e eu comecei a desconfortável, é adoecer, e verdade. às vezes a gente acha assim, que eu psicóloga, eu não posso passar por isso, né? Sim. E eu falei, opa, peraí, como é que eu falo para o outro e para mim mesma eu não estou fazendo Acender a isso, luzinha, na né? verdade. Acendeu a É. luzinha, eu falei, então vou começar do zero. E comecei com esse projeto porque era uma coisa, desde no caso, meus atendimentos sempre chegavam queixas muito recorrentes a isso. E aí eu fui Sim, filtrando sim. e falei, é isso, né, meu desejo. E comecei. E comecei a convidar as pessoas assim que, de uma certa forma, né, eu creio muito, né, em Deus e assim, no universo, e nada é por acaso. E aí eu vi, né, te convidei e você Sim, aceitou eu o fiquei muito convite, surpresa. como as outras pessoas que já participaram aqui. E é como eu costumo dizer, de alguma forma a gente está plantando a nossa sementinha, Sim, claro, né? claro. Nosso lado, né? Como eu falei, o que é que eu posso fazer? Porque tem pessoas que optaram, alguns psicólogos, atendimento diante da pandemia, a atender voluntário. Mas, assim, eu não optei por isso. E eu optei justamente assim, colocar lives, materiais, para que as pessoas que estivessem em casa, que pudessem estar vendo e realmente tendo esse cuidado consigo mesma e saber que nós estamos aqui e sempre estar fazendo esse material, porque eu creio que assim, a psicoterapia existe a necessidade de um valor simbólico que seja para a pessoa, no caso, faz parte do processo, né? Sim, Do sim. resultado. E às vezes, assim, atender dessa forma voluntário, Jeane, eu acho que fica uma coisa mais, as pessoas não vê como psicólogo porque quer um conselho. E a terapia vai para além, não é um conselho. Sim, A pessoa primeiro tem que se reconhecer, suas crenças, suas limitações. Então, claro. assim, se eu fazer de uma forma voluntária,
aquela pessoa que eu estou atendendo voluntária acha que é mais um conselho. E o psicólogo não vai dizer, faça isso ou faça aquilo. Eu, no caso, estou plantando aqui meu projeto que, para qualquer situação, primeiramente a gente precisa cuidar do nosso corpo, né? Sim, claro. Nossos Nossa caixinha, pensamentos, isso. nossas crenças, se fortalecer para que você consiga enfrentar as outras coisas. Estar bem com Então, si a mesmo. nossa parte é. Então, a nossa parte, né, foi, no caso, esse bate-papo hoje, para que as pessoas pudessem realmente saber que não se sinta. Como é que eu posso dizer? Porque às vezes tem muita gente pode que esteja passando por isso, mas tem vergonha de dizer, Sim, né? sim. De dizer que isso E é com o normal. profissional, as pessoas ficam mais à vontade, a tendência é ficar mais à vontade. Isso. E você, como profissional, vai trabalhando ela da forma que você, seus métodos, né, os métodos psicológicos, e Uhum. ela vai cada dia vez mais vai ficando, até que ela conseguir o estalinho vem e caiu na real. É. Na verdade, E dizer assim, tenho até um amigo, ele foi professor, foi professor foi hum, no direito, quando eu fazia o curso, e ele sempre me dizia, ele trabalha com a psicologia positiva, gente, o doutor Alvacir, e sim, ele falou assim, vamos primeiro encontrar a cura, depois a gente descobre o problema. E nunca me esqueço disso dele, uhum. nunca me E eu esqueço. costumo dizer assim, né? O problema existe. O que é que a gente pode fazer? Porque se a gente ficar ali só focado no problema, a gente não encontra a solução. Sim, sim, Então, assim, é a gente, como você falou, é acender a luzinha. Isso não está bem. verdade. O que é que eu posso fazer para mudar? Então, aí vamos juntas, o psicólogo e o paciente vai dar seguimento, né? Sim, Então, aí claro. vai fluir o que é que a pessoa quer mudar. Porque as pessoas têm uma crença muito grande. Oi, Paty! As pessoas têm uma crença muito grande que acha que o psicólogo é só para quem tem problema. E eu bato sempre na tecla. A hora da gente arrumar o telhado é antes da chuva, Sim, né? Porque claro. na chuva não vai ter como. Então a gente precisa primeiro fazer esse processo. A gente primeiro precisa ter esse autoconhecimento, né? Ah, falando em E eu, mulher, entrou até uma colega, a doutora Charlene, mas eu não sei se ela ainda está na live. Um beijo para a doutora Charlene, foi minha colega de oi, faculdade. ai, que honra É. ter seus convidados aqui com a Sim, gente. sim. E dizer assim, Cristiane, que muito obrigada mesmo, assim, sabe, por você dedicar esse tempo seu aí. É, Dinho, o pessoal, todo mundo entrando aqui, obrigada a vocês todos. De você tirar um tempinho para a gente fazer essa troca aí. Foi muito gratificante. E te conhecer também, né? Como eu falei, né? Esse convite que eu fiz para alguns profissionais que realmente me chamou a atenção, eu admirei bastante o trabalho. E assim, o seu, depois que a gente passou a conversar, mais Sim, claro, admiração claro. ainda por ti, viu? E gratidão mesmo por esse nosso encontro aqui, nosso Disponha bate-papo, sempre a gente que tá puder, falando aí. disponha. E eu deixo um recado para as pessoas que estão passando por isso. Procure ajuda psicológica, procure ajuda jurídica, porque sem essas ferramentas fica difícil, pode chegar a um extremo de você estragar a Verdade. sua vida. Que eu chamo isso de estragar a vida. Né? Você morre sem. Com A morte emocional não é a física. Nós morremos vivos, na verdade. verdade, quando isso acontece. É, Então, a doutora Jane está com aí para certeza. poder tirar alguns esclarecimentos e procurem ela, porque esse projeto é um projeto belíssimo. Ai, muito obrigada mesmo. É, o que eu ia dizer, acho que você já disse tudo realmente, né? É, Das pessoas procurar essa ajuda isso, para. isso. Porque é morrendo aos poucos, né? Morrendo aos poucos, é. E tem uma frase da Rupi Kaur. Ela é uma escritora, ela é indiana, na verdade, e ela é escritora e Uhum, poetisa. Ela é até feminista, ela. Eu não sou uhum, muito assim, não bato na tecla. Eu sou uma pessoa imparcial, então não bato muito em feminismo, machismo, não. Eu sou imparcial, uhum. mas eu quero trazer uma frase dela, que ela diz que foi embora porque quanto mais ela ficava, menos tempo ela se amava. Então não significava dizer que ela deixou de amar ele, mas ela deixava de se amar. A Rupical, ela De fala se isso. amar, Isso. priorizar o outro. Belas palavras, né?
E é a realidade. E eu até na bio, obrigada, Dinha, obrigada. Na bio eu coloco assim, né? Ajuda mulheres a ter uma relação mais amorosa consigo mesma. E assim, quando eu falei se ajuda, é justamente por isso, porque assim, eu já estive do outro lado dessa pessoa também, que me faltou, porque a gente tem mais propriedade de falar de um assunto justamente quando a gente conhece, quando a gente estuda, independente de eu ter estudado e ter dedicado isso, meus livros, hoje em dia, minha pós, né, que é terapia cognitivo-comportamental, mais disso, assim, dessa paixão, porque eu já vivenciei isso, como eu relatei, né? Eu já vivenciei, eu já tive do outro lado, que me faltou o autocuidado, de eu me permitir, opa, um tempo para mim, de eu dizer não, seja ele qual for, não para o trabalho, não para o filho, para o marido. E são coisas mínimas que a gente vai deixando que a vida leve a gente, e não a gente que leve a vida. Sim, Né? claro, tem certeza Então, assim, razão. precisamos disso. Precisamos, porque principalmente como meu trabalho é para mulheres, porque assim, se a gente não tiver bem, mulher, né, tem isso, né, da maternidade, de cuidar do outro, de cuidar do companheiro, mas se você não tiver bem, como é que você vai cuidar de você mesma? E você vai cuidar do outro? Pois Então, é. primeiro a gente precisa se cuidar, né? Sim, claro, claro. Porque É não... o que nós abordamos há poucas horas. É. E é para tudo, assim, sabe? Quando eu falo da autoestima, tantas pessoas acabam sendo prejudicadas no trabalho, na amizade, em todos os sentidos, porque as crenças estão muito distorcidas e isso impede que a pessoa, né, deixe de viver. Então, é o que a gente disse, vai morrendo aos poucos, vai É, isso. se fechando, Temos que sem se ter um permitir. respeito e amor a nós próprias. Sempre, sempre. Pois, doutora Cristiane, muito obrigada mesmo. Obrigada, doutora É que Jane, tem um também. Eu que lhe tempo agradeço. da live, gratidão. É que tem um tempo aqui Isso, no eu acho que é Insta, uma e hora que ela justamente cai. E se você puder deixar daí tem hora salva. que cai. Vou tentar aqui para salvar para a gente. Assim que eu finalizar, eu passo para você. E mais uma vez, muito obrigada por juntas a gente poder levar uma palavra aqui para as pessoas que estão aqui nesse tempo de quarentena que estamos todos passando, fomos pegos todos de surpresa, mas que a gente acredite, né, que dias melhores virão. E dentro desses dias, dentro da nossa realidade, da nossa relação, que a gente possa, né, viver da melhor forma possível e saber Sim. que, de alguma forma, como a gente nos doou esse minutozinho aqui, esse minuto de atenção, de deixar uma palavra para vocês, para quando isso estiver acontecendo, busquem ajuda, né, Sim, de alguma claro, forma. claro. A ajuda é a principal importância da mulher em você, tanto a ajuda psicológica como a ajuda jurídica, que só ajuda os seus direitos. Você pode procurar um advogado, defensor, o Ministério Público, a Isso. delegacia de polícia, para poder procurar seus direitos. Com certeza. E foi por isso, assim, que essa live é tão importante para realmente, assim, as pessoas saberem do seu direito, né? Que existe, né? Sim, Como por isso que eu claro. te chamei, né? Você como advogada, assim. Fechou com chave de ouro nossa live para a gente estar, para as pessoas realmente estar. Porque, assim, o que a gente falou do medo, né? Sim, Tem muito medo. o medo é o principal quesito da live, é o É, medo. com O certeza. medo que E tem trava. aqui uma pessoa que ela está falando, vai ficar gravado. Ela falou: sou vítima da violência, mas sempre me amei, por isso sou essa rocha. E realmente, para você ver, assim, essa pessoa, eu conheço um pouco ela, a história, e assim, para a gente ver realmente. E é uma mulher rocha mesmo. Então, assim, a gente pode, gente. Juntas, é isso que eu digo, que juntas, vamos sair desse lugar, Permita-se, dessas liberte-se. lutas, né? Liberte-se, com certeza. Permita-se, verdade. E, né, permita-se a Amei o gente a seu viver o projeto, hoje, a permita-se. viver com certeza. Muito obrigada, viu? E então eu acho que seja justamente isso. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, que acompanhem lá a doutora Cristiane, né, advogada, atua em Sergipe, né, doutora? Mas em Sergipe, aqui na Bahia, porque eu fico na divisa. Divisa, né? Na divisa, é. Porque Divisa. a Bahia é maior, então o Sergipe é um estado menor. É, Para mim, pela cidade onde eu estou, fica mais próximo. E pela celeridade também da justiça.
E na região onde eu estou, É, eu tenho algumas dificuldades em razão de algumas deficiências nas comarcas, da falta de juiz, do Ministério Público, quando tem um, não tem um outro, então vai levando, né? A vida de advogado é assim, batalhadora. mas é isso mesmo. E eu tive o prazer de te encontrar e de te convidar e de estar aqui nesse momento. Assim, eu creio muito nessa coisa de universo, gratidão e de que sempre estão, assim, pessoas maravilhosas que estão fazendo as lives comigo e que a gente possa somar nas pessoas que estão aqui nos assistindo de alguma forma. Todos os dias eu coloco lá conteúdos, vídeos, algumas coisas. E para que a gente possa ir semeando aí, né, A uma plantinha aí sementinha, para que possa isso, regar e nós crescer, mulheres, as mulheres e todos, né, as pessoas, a gente se libertar, viver verdade. mais, né, viver e sem esse de julgamento, que tudo que às vezes, justamente o papel do psicólogo é esse, né? Eu vou estar ouvindo, para mim é tudo normal, o que vinha acontecer. Não existe certo ou errado, não existe fórmula para dar certo, o relacionamento dar certo, para a vida dar certo, tudo é Sim, sim, tentativa. E que por isso que às vezes a gente às vezes precisa se dedicar para um profissional, porque só ele está verdade. ali para fazer esse trabalho, mas que a gente possa nos fortalecer. Dinha falou mais uma palavra aqui. Medo e vergonha pode destruir ou acabar, lamentavelmente, com sua vida. Se liberte. Então, assim, que essa mensagem a gente possa realmente refletir, né, para o nosso decorrer da nossa Sim, semana, nesses dias aí em casa de quarentena, que a gente possa ter mais esse amor próprio, essa autoestima e melhorar, e que saber que a gente pode mais, que a gente pode ir além, e que quando a gente fala de amor próprio, não é egoísmo, não é modinha, não é vaidade, é essencial para as nossas vidas, claro, né? com certeza. É o carro-chefe das nossas vidas. Com certeza. Então, eu creio que já está alertando o tempo, senão vai Sim, travar para sim. a gente não se despedir. Viu, doutora? Muito obrigada Eu que mesmo. agradeço, eu me Gratidão, despeço de todos com um grande abraço com e, certeza. se Eu convido o precisar, estou à pessoal para estar disposição. seguindo lá a página da doutora e a minha também, que sempre estou lá colocando conteúdos para a gente. Ok? Muito Muito obrigada a obrigada. todos e uma boa Boa noite. noite. Tchau, tchau. 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 Deixa eu ver, deixa me ver aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu encerro. Encerrar. Encerrar vídeo. Deixa eu me ver aqui.